Silêncio no estúdio. 3, 2, 1, gravando. Seja bem-vindo a mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br. Hoje nós teremos uma aula diferente. Para quem nos acompanha há um tempo, sabe que nós temos tutoriais orientados a projeto. Ou seja, até agora nós não havíamos feito tutoriais apenas de materiais, ou apenas de modelagem, ou apenas de iluminação. Entretanto, nós faremos uma experiência. Então criaremos uma série de tutoriais sobre determinado assunto em específico, com o intuito de fazer vocês se aprimorarem aí nas técnicas que estão obtendo com as videoaulas. Então, para essa aula eu preparei uma explicação básica sobre luz Omni. Já estamos com o nosso programa aberto, o painel Perspective está maximizado como sempre, e a primeira coisa a fazer para que nós possamos entender um pouco sobre luz Omni seria criar uma cena. Então, para essa cena nós teremos que vir aqui, ó, no painel Create, a opção Geometry já está habilitado aqui, se não tiver, clica. Em seguida nós temos o tipo de objeto, né, que é Object Type. Se não tiver estendido, estenda, maximize, né? Aqui nós estamos em Standard Primitives mesmo. Isso aqui a gente não vai trabalhar agora, tanto faz então deixar maximizado ou não. E clique na opção Plane. Nós vamos desenhar um plane que cubra uma parte considerável da tela. Vocês podem perceber que eu não estou com centímetros aqui, né? Eu estou com as medidas padrão. Isso não é relevante nesse momento. O importante é que vocês aumentem o plane de forma que ele ocupe toda a cena. Pronto. Vocês podem ver aqui também, nós temos o grid nessa gradinha aqui, e eu não gostaria de exibi-la neste momento. Então nós temos algumas opções de esconder o grid. Uma delas seria clicar aqui no canto no sinal de mais e em seguida desmarcar aqui Show Grid. Pronto. Vamos criar um objeto para que ele possa reagir com a iluminação que criaremos. Então vamos criar um teapot, né? Teapot. Nós vamos criar um boolean. É só clicar na tela, segurar e arrastar, ele vai criar um boolean. Talvez vocês já tenham visto esse objeto. Ele é um elemento muito representativo no 3D Studio Max, talvez também em outros tutoriais, eu não posso afirmar porque só trabalho com 3D Max. Então este elemento, este teapot, ele é usado bastante para estudos. Vocês podem ver que é um objeto que tem algumas curvas e por isso dá para a gente analisar como a luz se comporta sobre ele e como as texturas também se comportam, mas no nosso caso de hoje a gente vai falar sobre a luz apenas. Quando você desenha ele vem com 4 segmentos, ou seja, se nós apertarmos F4, nós vamos ver o wireframe, tá vendo? E significa que se eu apertar o F4 de novo, o wireframe some. Significa que ele tem poucos segmentos. Uma quantidade média seria 12. Tá vendo que ele fica mais suave? Então já é alguma coisa para se considerar. Eu vou criar mais um objeto na cena. Vou criar um box. Então desenhe um box de qualquer tamanho em qualquer lugar. Para aqueles que ainda não sabem como é que eu estou movendo a tela, nós temos o scroll do mouse. Eu estou pressionando e segurando o scroll. Se o seu mouse não faz isso, você pode vir aqui embaixo. Você tem a opção Pan View. Clique em Pan View, é a mãozinha branca. E aí você pode mover da mesma maneira. Vamos criar mais um objeto. Nós criaremos um torus. O torus também é um objeto que pode ser bom para reagir com a luz. Opa, como é que desenha um torus, gente? O torus é o seguinte. Nós temos aqui a opção torus. Você clica, segura e arrasta. Em seguida você solta e arrasta para dentro ou para fora.
e ele cria o torus, que parece uma rosquinha, né? Feito isso, clique aqui no botão Select and Move. Eu vou colocar o torus um pouco mais para cima. Vocês podem clicar aqui do lado em Orbit, girar essa tela, deixar os objetos um pouco mais perto, não precisa ser tão grande também. Como é que faz para diminuir? Clica aqui, ó, Select and Uniform Scale, e aí você diminui o objeto. O importante é que ele não fique flutuando na cena, entenderam? Eu não quero que o torus, por exemplo, fique flutuando, quero que ele fique bem encostado no chão. Vamos girar a tela de novo, cliquei aqui mais uma vez em Orbit, clica aqui no Pan View e vá posicionando de forma que você veja todos os objetos na cena. Nós podemos também afastar o zoom, clicando aqui na ferramenta zoom, clique, segure e arraste. Eu acho que assim está bom. Então já podemos começar a trabalhar com a luz Omni. Antes de mais nada, eu quero aplicar materiais sobre esses objetos. Eles vêm com uma cor base, só que a cor base não é aquilo que eu gostaria de usar. O que nós vamos fazer? Aqui na barra de cima, nós temos o botão chamado Material Editor. Clicando nele, ele abre o editor de materiais. E aí eu tenho algumas opções. Aliás, alguns slots para criar materiais. Esse primeiro material eu vou chamar de Bully. Vou definir uma cor qualquer, por exemplo, vermelho. Clique em OK. Em seguida, no Specular, eu posso colocar o número como 50, ele vai ter um pouco de brilho, tá vendo? E o Glossiness é o refinamento do brilho. Se eu deixar um 30, ele fica um pouco mais fino. À medida que eu aumento, o brilho fica mais fino. Eu vou arrastar para o Bully. Eu vou no material vizinho, eu vou chamar de rosquinha. Podia ser torus também. Eu vou definir uma cor aqui como um amarelo, por exemplo. No Specular eu vou colocar 50 também. E no Glossiness 10. Vai ficar com um brilho bem fino. Vou criar mais um material. Vou criar um material esverdeado. Com 50 por 80. Vou arrastar para o cubo. Eu não coloquei o nome no cubo. Eu posso fazer isso agora. É só digitar e apertar o Enter. Temos também o chão, que é o Plane. Deu o nome de chão. Vamos escolher um branco, sem brilho. Glossiness aqui também não precisa mexer. Arraste para o chão. Pode fechar o editor de materiais. E vamos vir aqui agora, na parte de cima, nós temos o Lights. Eu estou trabalhando com a versão 2011 do 3D Studio Max. Quando você clica em Lights, ele já vem aqui com Photometric, que é um tipo de luz. Só que eu não quero trabalhar com Photometric, eu quero trabalhar com Standard. Então você clica aqui e escolhe a Standard. Do Standard eu vou trabalhar com a luz Omni. Como é que eu poderia definir a luz Omni de forma simples? A luz Omni seria um ponto de luz que emite luz para todas as direções ao mesmo tempo. Eu vou utilizar aqui o zoom, vou afastar um pouco. Vou clicar em Omni e vou clicar no centro da tela. Perceba que tudo ficou escuro, porque a Omni ela foi criada no Plane. Se eu rotacionar aqui, perceba que ela está no meio do chão. O que eu devo fazer? Eu preciso vir aqui em cima, clicar em Select and Move e mover essa luz, esse ponto de luz mais para cima. E agora ele ilumina a cena, porque ele estava para baixo, estão vendo? Ele vem para cima. Clique no botão Render Production e perceba que a cena já está iluminada. Entretanto, nós ainda não temos sombra nessa cena. Nós só criamos e posicionamos. Nós vamos apertar agora Alt W e assim nós podemos ver os 4 painéis ao mesmo tempo. Eu vou deixar esse painel aqui Perspective nesta posição.
Eu vou aproximar um pouco o zoom. E aqui eu não vou mexer por enquanto. Só vou renderizar. Olha só. Estou vendo os objetos mais de perto. O torus, ele está meio serrilhado, ele não está suavizado, porque nós precisamos aplicar um recurso nele. Clique uma vez sobre torus, clique na aba Modify, e aqui ele tem 12 sides. Se nós aumentarmos, por exemplo, para 24, ele já fica mais arredondado. Clique com o botão direito em qualquer lugar do painel Perspective e clique em Render Production. Olha só, ele melhorou um pouco. Se você quiser ele mais suave, você pode colocar 32 aqui. Renderize. E ele vai suavizando. A posição da luz é muito importante. O ponto aqui, Omni, ele está bem no meio. Se eu clicar sobre ele, aqui eu estou utilizando o painel Top, e puxar para qualquer uma das direções, perceba no painel Perspective que a emissão do ponto de luz está partindo da esquerda agora. Eu posso levar, por exemplo, para a direita. Olha só. Eu clico em Perspective, pode ser com Scroll. Ó, cliquei com Scroll aqui e clico em Render Production. Perceba que a emissão da luz está vindo da direita agora. Então eu posso controlar isso. Só que nós ainda não temos uma sombra habilitada e precisamos fazer isso para tornar a cena mais realista. Aqui do lado nós temos vários painéis, né? Se eu clicar aqui em Create, eu vejo as coisas que eu posso criar. Se eu clicar em Modify, as coisas que eu posso modificar referentes àquilo que está selecionado. Ou seja, quando eu selecionei o torus, aparece os parâmetros de configuração do torus. Se eu clicar no Omni, vai aparecer os parâmetros de configuração do Omni. O que seria bom fazer nesse caso? Seria bom eu minimizar todos os painéis e explicar um por um. Eu vou começar com General Parameters. Então, eu posso, por exemplo, desabilitar aqui o On, clicar com Scroll em Perspective e renderizar. O que acontece? Não acontece nada. Por quê? Porque o tipo de luz Omni está desabilitado. Eu posso habilitar e renderizar novamente. Agora nós podemos ver os elementos devidamente iluminados. Aqui eu tenho o tipo de luz. Eu vou deixar por enquanto em Omni, porque aqui eu pretendo explicar nesta etapa. Em seguida nós temos o Shadow. O que seria Shadow? Shadow é a sombra. Nós podemos habilitar o Shadow e renderizar novamente. Agora nós percebemos que os objetos já têm uma sombra projetada. A sombra projetada, ela sempre tem relação com a emissão da luz. Ou seja, se o meu ponto de luz está na direita, a sombra nunca vai poder ficar para a direita. A sombra ficará para a esquerda. Se eu vir aqui no painel Top e mover a Omni para a esquerda agora, a projeção da luz será para a direita. Clique com Scroll no painel Perspective e renderize. Então temos que ter atenção nestas questões. Utilizando o painel Front agora, eu aperto Scroll e eu posso movê-lo, correto? Se o seu Scroll não estiver funcionando, você pode vir aqui em Pan View, que está aqui embaixo nesses botõezinhos aqui, e pode mover facilmente. Em seguida, clica em Select and Move e coloque a luz mais para cima. Perceba que ela está se afastando dos objetos. Clique com Scroll em Perspective e renderize. Então perceba que agora a projeção dela fica um pouco mais borrada e está vindo mais de cima. Se eu aproximar mais ela do chão e renderizar, clica com Scroll no Perspective e renderize. Então perceba que o ponto de luz está saindo quase do chão. A sombra se projeta mais para longe e a cena fica menos iluminada. Ou seja, quanto mais para cima a Omni, mais iluminação eu terei na minha cena. Correto? Se eu deixar a minha Omni no meio desses objetos, só que ela está em cima também, tá vendo aqui? Em renderizar, o Perspective, né? Que clica com Scroll aqui. Eu terei esse tipo de projeção, né? Uma projeção que praticamente está meio que colada na cena.
Bom, nossa videoaula já estourou 15 minutos. Nos vemos na próxima, que será a continuação da Luz Omni. Te vejo lá, hein?